Nesta primeira aula da sexta semana, nós vamos continuar a estudar integrações de funções racionais por frações parciais e vamos ver o terceiro e o quarto caso, que são aqueles em que trata de funções racionais que apresentam uma função de segundo grau irredutível no denominador. Nesta aula, nós veremos um exemplo referente ao terceiro caso. O terceiro caso é aquele em que o q de x, que é a função do denominador, apresenta fatores quadráticos irredutíveis distintos. Então, no denominador, eu vou ter termos dessa forma, né? ax² mais bx mais c, onde esse polinômio do segundo grau ele é irredutível, ou seja, ele não tem raiz real. Eu não consigo reescrever ele como um produto de fatores lineares. A fração parcial correspondente a esse denominador vai ser uma fração da forma ax mais b sobre ax² mais bx mais c. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma constante vezes x mais outra constante. E esses valores a e b, né, eu preciso calcular eles da mesma forma que a gente fazia no primeiro e no segundo caso. Então, aqui um exemplo. Quero calcular a integral de x² mais x mais 5 sobre x³ mais x² mais 4x mais 4. Aqui, da mesma forma que nos casos anteriores, a primeira coisa que eu preciso é decompor esse polinômio como um produto de fatores lineares ou quadráticos. Aqui, no caso, como ele está ao cubo, né, e todos os coeficientes dele são reais, então, no mínimo, eu vou ter uma raiz real. Então, vamos ver aqui. Qual poderia ser a raiz real aqui? Então, você vai usar as técnicas, né, de Briot-Ruffin para ver como você pode chegar nas possíveis raízes desse polinômio. No caso aqui, uma das raízes, ou no caso, né, como a gente vai ver, a única raiz real, ela vai ser o menos 1. E os coeficientes são 1, 1, 4 e 4. Bom, faço agora a divisão aqui utilizando Briot-Ruffin, né? Para isso eu desço esse 1. 1 vezes menos 1, com mais 1, 0. 0 vezes menos 1, 0, com mais 4, 4. 4 vezes menos 1, menos 4, com mais 4, 0. Então, nesse caso aqui, eu tenho que uma das raízes é o menos 1 e a outra eu obteria desse polinômio aqui, ó, que é x² mais 4. Porém, se eu tento encontrar as raízes reais para esse polinômio aqui, né, eu vou encontrar que não existe. Ele só admite raízes irracionais. Então, nesse caso, a minha decomposição do polinômio do denominador vai ficar esse polinômio aqui do segundo grau, que é irredutível, vezes esse polinômio do primeiro grau, que é dado por x menos a raiz. Como a raiz aqui é menos 1, então x mais 1 vai ser o outro polinômio. E o que eu vou fazer agora? Continuo resolvendo seguindo a mesma ideia dos casos anteriores, né? Que vai ser então, ó, trabalhar apenas com a fração x² mais x mais 5 sobre x³ mais x² mais 4x mais 4, que é igual. A decomposição aqui é essa daqui, né? x² mais 4 vezes x mais 1. E aqui, x² mais x mais 5, que é igual, então, né? Como eu tenho dois polinômios ali, eu vou obter duas frações. O denominador da primeira vai ser x² mais 4 e o denominador da segunda, x mais 1. O numerador dessa primeira fração, como aqui no denominador eu tenho um polinômio de segundo grau, então o numerador vai ser da forma ax mais b. Se o polinômio é do segundo grau irredutível, então no numerador eu vou ter um polinômio do primeiro grau. Então vai ser da forma ax mais b. E nesse outro caso aqui eu tenho x mais 1 no denominador. Então aqui no numerador vai estar apenas uma constante. Preciso usar uma letra diferente das anteriores, né? Então vou falar que aqui é c. Continuando a resolver aqui, tiro o mínimo de comum para poder somar as duas frações. O mínimo de comum vai ser multiplicar os dois termos. Então vai ficar x² mais 4 vezes x mais 1.
Isso aqui tudo dividido por x ao quadrado mais 4 vai dar x mais 1, multiplico por ax mais b. Então, vai ficar ax mais b, que multiplica x mais 1. Mais isso aqui tudo dividido por x mais 1 vai dar x ao quadrado mais 4, multiplico por c. Então, cx ao quadrado mais 4. Bom, e agora? Agora o numerador dessa primeira fração é igual ao numerador dessa última fração. Então, vou fazer x ao quadrado mais x mais 5 é igual. Já vou aproveitar e já vou multiplicando termo a termo aqui. Então, vai ficar ax vezes x, ax ao quadrado, ax vezes 1, então mais ax, b vezes x, mais bx, e b vezes 1, mais b. Agora, c vezes x ao quadrado mais 4, então vai dar cx ao quadrado mais 4c. Montando o sistema linear a partir dessa igualdade, eu vou ter que o que multiplica x ao quadrado do lado esquerdo é o número 1, e o que multiplica x ao quadrado do lado direito é o a mais c. Então, a mais c. O que multiplica x do lado esquerdo é 1, e o que multiplica x do lado direito é a mais b. O que é constante do lado esquerdo é o 5, e o que é constante do lado direito é o b mais 4c. Eu posso começar, por exemplo, isolando o c nessa primeira equação. Então, vou ter que c é igual a 1 menos a. Posso isolar o b na segunda equação. Então, o b vai ser igual a 1 menos a. E, por último, substituo esse valor de b e de c nessa última equação e vou ter o seguinte: 5, que é igual a b, que é 1 menos a, mais 4, que multiplica c, que também vale 1 menos a. Bom, com isso, eu posso continuar resolvendo aqui e vou ter o seguinte: 5 igual aqui eu tenho 4 vezes 1, que é 4, com mais 1, 5. Aqui eu tenho 4 vezes menos a, que é menos 4a. Com menos a, menos 5a. Aqui eu tenho 5 do lado esquerdo e do lado direito da igualdade. Então, eles se anulam, né? E com isso eu encontro que a é igual a 0. Bom, se a é igual a 0, então eu já tenho o valor de c, que vai ser 1, e o valor de b, que também vai ser 1. Então, agora eu preciso resolver essa integral, sendo que resolver essa integral é equivalente a resolver essa integral mais essa integral, onde o a vale 0, o b vale 1 e o c vale 1. Então, resolver essa integral, né, vai ser igual a resolver a integral de ax mais b, onde a vale 0 e b vale 1. Então, aqui no numerador vai ficar apenas o número 1, né? E no denominador vai ficar x ao quadrado mais 4. Dx mais a integral de
Aqui, integral de c sobre x mais 1, onde c vale 1. Então, 1 sobre x mais 1. Dx. Bom, essas duas integrais aqui são relativamente fáceis para resolver, né? Essa primeira aqui, eu resolvo ela utilizando essa fórmula, onde nesse caso o u vai ser x e o a vai ser 2, porque seria o 2 ao quadrado, que dá 4, né? Então o resultado disso aí é 1 sobre a, 1 sobre 2, arco tangente de x, que é o u, sobre o a, que é 2. Mais essa outra integral aqui, a gente já vem resolvendo ela aí várias vezes na última semana, né? Então, o resultado dessa integral é ln do módulo de x mais 1. Não vou resolver isso aqui, mas você deve resolver aí, se você não lembra como que resolve. Que é, né, usar a integração por substituição, chama o x mais 1 de u, e você vai cair nessa primeira integral aqui, ó. Mas eu já sei que o resultado disso é ln do módulo de x mais 1. Eu não vou fazer aqui para a aula não ficar muito longa. E como aqui eu já acabei de resolver a integral, então eu vou somar a constante. E esse aqui é o resultado aí da integral que a gente estava procurando. Com isso, terminamos nossa primeira aula e temos mais um exemplo aí desse terceiro caso na próxima aula.